Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de Nova Vitória, Paraná, nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina, pelo canal que é a nossa TV. O programa dessa semana, que já vai começar, bate um papo com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Coccani. Ele é juiz da Vara da Infância e Juventude aqui do nosso município de Nova Vitória. E vocês vão saber sobre adoções, sobre o trabalho de projetos que está sendo realizado aqui no município e principalmente os motivos que levaram tudo isso a receber elogios da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É um instantinho só, um intervalo cultural, e nós começamos o programa de hoje. Pois bem, dando início ao programa desta semana, já estou aqui ao lado do amigo, né, o juiz da Infância e Juventude de União da Vitória, o Carlos Eduardo Coccani, né, que vem aqui para falar a respeito de comemorações, de conquistas, né, que nós temos que fazer na comarca, principalmente relacionada ao assunto adoção, né, as nossas casas lares. Mas antes disso, a gente quer, agradecendo já de antemão, Carlos, a gentileza de receber-nos aqui no seu gabinete, explicar para mim e para os meus telespectadores como que é o organograma da comarca de Nova Vitória. A gente fica meio confuso, tem um fórum lá em cima, tem um fórum aqui embaixo. Como que é essa estrutura jurídica local? Primeiro, meus cumprimentos, é uma honra, né, uma satisfação. Falava antes da gravação aqui que você é um dos parceiros mais antigos, né, então eu te considero muito também como comunicador, como amigo também, sem dúvida nenhuma. A todos aqueles que acompanham o seu programa, que nós sabemos que tem uma audiência bastante forte. O Poder Judiciário ele é dividido em categorias de instância. Em primeiro lugar, é sempre bom lembrar, os tribunais superiores lá em Brasília, né, com nomeação política, não é um concursado que ingressa ali no órgão de julgamento, os tribunais estaduais e os tribunais federais aí nos estados da federação. Nós aqui, por exemplo, de Porto União da Vitória, nós temos o Tribunal Regional Federal, que abrange toda essa região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Tribunal da Justiça Federal, né? E nós temos ali o Fórum Federal aqui em União da Vitória, a doutora Graziela, doutor Carlos Aurélio, são juízes federais, crimes federais, questões previdenciárias federais, ações envolvendo a Caixa Econômica, órgãos federais, né? Tributos federais, né? Se for discutir imposto de renda, é lá. A Justiça Estadual é a justiça que julga os casos estaduais. Só voltando um pouquinho, a Justiça Federal ela é composta também pela Justiça do Trabalho, né, que é um órgão que julga questões trabalhistas. E a Justiça Eleitoral, que é um juízo de revezamento, né, não é um tribunal fixo. Abaixo dos tribunais, os fóruns, como eu já dei exemplo do Fórum da Justiça Federal. A Justiça Estadual, ao lado da Federal e da Trabalhista, né, que compõe essa base, os juízes de base, os fóruns, nos municípios que nós residimos ou no entorno, é a justiça que julga o processo na linha de entrada, na porta de entrada. Com uma particularidade, excepcionando a Federal Trabalhista Eleitoral, a Justiça Estadual ela compõe um acervo de 82% dos processos, ou seja, a maior parte dos processos que tramitam pelo Brasil são da Justiça Estadual. Aqui em União da Vitória em particular, onde dos 100 processos, 100% dos processos de União da Vitória, onde que tramita esses 82%? Nas varas estaduais, né? As varas, como a Justiça Estadual nós temos uma comarca relativamente grande, nós atendemos União da Vitória e os municípios do entorno, Cruz Machado, Bituruna, General, Porto Vitória e Paula Freitas, o volume de serviço é um volume razoavelmente grande. E nós temos uma comarca de porte grande chamada de entrância final, que se subdivide em várias varas. Diferente, por exemplo, de uma comarca de Malé, que talvez a comarca mais próxima vizinha, que é uma comarca menorzinha, são só 2 municípios relativamente pequenos, é vara única, um juiz, um promotor. A União da Vitória são 2 varas criminais, 2 varas cíveis, o juizado de pequenas causas, que hoje chama juizados especiais, que atende civil e criminal, e a vara da família, infância e juventude, que é a área que eu atuo. Essa é a divisão atual. Na vara da família e juventude nós temos cerca de 5.000 processos em trâmite, hoje, né? Números importantíssimos, vocês vão saber de outros tantos aqui na conversa dessa semana. E aqui na sua estrutura, né? Chegamos enfim ao seu gabinete, a este prédio. Como que ele funciona?
Aí a tua pergunta eu não terminei de responder, né? Agora, com o teu auxílio aí, fechando, eu me recordo do que faltou. Por que 2 prédios? Porque aquele prédio foi projetado na época, ali na década de 90, para 4 varas. E hoje nós já temos 6, mais um órgão chamado Sejusc, que seria equivalente a 7. Então é um espaço físico inapropriado minimamente para comportar sequer as 6 varas, né? 5, né? Que hoje estão compostas lá. Claro que também o Poder Judiciário teve ali naquela época que o poder público de forma geral no Brasil estava com um volume de recursos maior, ou seja, a economia do país estava bem. A porcentagem do orçamento que vai para o Judiciário ela aumenta um pouco, então se possibilitou estruturar isso. Também, Marcelo, é bom lembrar com o apoio de vocês da imprensa e de outros órgãos aqui da sociedade local, a Ordem dos Advogados do Brasil, os deputados da região, nós conseguimos também alavancar essa estrutura com apoio coletivo, é sempre importante dizer. Nós aumentamos o número de 2 varas, aumentamos o número de juízes em 3, nós conseguimos a elevação de entrância que possibilitou ter essa estrutura mais qualificada. E com isso vieram mais servidores também. Esse prédio é separado porque lá não cabia. Eu fiquei correndo mais de 1 ano atrás. Nós conseguíamos imóveis bons, grandes, mas muito caros. O tribunal não autorizava a locação. Nós conseguíamos imóveis pequenos, que era praticamente o espaço que nós tínhamos lá, só ia mudar, sair do fórum. Nós tivemos uma felicidade de ter a saída da Justiça Federal desse prédio, que foi para um prédio maior, e já tinha uma formatação de fórum, né? Com parte de lógica, de rede, inclusive divisórias de salas de audiência. Então essa foi a nossa grande alegria. Mas eu te dou aqui em primeira mão, acredito que é um órgão da empresa, primeiro que eu falo aí publicamente, nós vamos ter agora o novo Fórum de União da Vitória, a licitação está prestes a ser publicada no Diário da Justiça, aí, né? Eu segui todos os trâmites necessários e com essa publicação a obra deve começar ainda esse ano, ali aquela região atrás do Fórum Eleitoral. Lá nós teremos um prédio de 4 a 5 andares, enorme, né? Vai ser um dos maiores prédios públicos aqui, se não o maior, de União da Vitória, com uma projeção mínima de 10 varas judiciais. Hoje nós temos 6. Então não vai correr o risco de nós entrarmos num prédio e 20 anos depois ter que sair por falta de espaço. Ali há uma projeção para o futuro, uma projeção muito mais responsável com o uso do recurso público, eu diria, para receber ainda mais confortavelmente as pessoas daqui a 2 ou 3 anos, quando essa obra se findar. Bom, e desse prédio aqui é que é organizado esse projeto da infância tão bacana, que eu já antecipo aqui, foi digno de elogios por parte da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná, é um assunto que nós vamos entrar daqui a pouco, e por meio dessas atividades, o União da Vitória só tem que elogiar aqui o trabalho da Vara da Infância e da Juventude. Não é à toa que o doutor está vestindo a camisa literalmente, né, dos olhares para a infância e juventude. Inclusive hoje de manhã vocês tiveram mais uma ação. Que ação foi essa? O DEIDICA, o subnome Olhares para a Infância e Juventude, Olhares para a Infância e Juventude, ele explica, né? DEIDICA é uma sigla, resumindo desenvolvimento e a capacitação, etc. Mas o Olhares para a Infância e Juventude, nós levamos vários olhares multidisciplinarmente falando para o grupo de educadores. Ele é um subprojeto do projeto de combate à evasão escolar, que é o projeto carro-chefe já de muitos anos da Vara da Infância e Juventude. Foi o primeiro, depois vieram os outros. E o DEIDICA, ele é um subprojeto por quê? Porque ao longo dos anos, Marcelo, trabalhando com essa questão de trazer o aluno de volta para a sala de aula, nós vamos, aos poucos, nos deparando de forma mais precisa e minuciosa com o que realmente acontece por aí na sala de aula, no meio do núcleo familiar, nas ruas, né? E uma das grandes dificuldades que existe hoje é a falta de apoio e incentivo ao trabalho do educador, do professor. Então esse projeto ele é do professor. Nós olhamos, nós olhamos e nos colocamos no lugar do professor, do educador, do agente educacional, do corpo pedagógico, do diretor da escola, trazendo instrumentos para que ele possa ter mais qualificação, mais conhecimento, mas acima de tudo reconhecer e ter o conhecimento, melhor dizendo, que nós estamos ao lado da escola, de que nós somos parceiros e podemos fazer o algo a mais naquilo que eles têm uma dificuldade que saia muitas vezes da sua esfera de atuação. Não é o único projeto de vocês. Em União da Vitória vocês têm outro que inclusive vai refletir nesses elogios, nessa realidade super positiva de União da Vitória no setor, que são essas visitações aos bairros, né? Isso aí tem influído positivamente, né?
Veja, Marcelo, a corregedoria esteve aqui há cerca de um mês, né? Nós recebemos agora 10, 12 dias atrás o resultado, muito positivo, ficamos muito contentes com o resultado da avaliação do nosso trabalho pelo órgão fiscalizador, que é a Corregedoria Geral da Justiça. E uma das primeiras perguntas que o juiz auxiliar da Corregedoria fez é: da onde surge tanto processo aqui? Porque eles fazem um cálculo de entrada e saída, né, Marcelo? Se de repente você tem muito, mas porque você está ali só enrolando sem fazer nada, isso vai aparecer no número da Corregedoria, porque só entra processo e não sai por sentença. Ninguém não se resolve nada. Então é a avaliação de entradas e saídas, né? E entre outras questões é a saída aos bairros e aos municípios do interior. Nós temos hoje 3 postos de atendimento no interior fixos da Vara da Família e Infância e Juventude, que é General Carneiro, Cruz Machado e Bituruna. Nos 3 nós já temos uma quantidade bastante significativa de processos. Semana passada estivemos em Bituruna, semana que vem vamos para General. Toda hora nós estamos indo. Quando o volume justifica, nós montamos a equipe e eu vou pessoalmente, o promotor de justiça vai pessoalmente. E essa ida aos bairros tem sido sensacional, Marcelo, porque ali as pessoas, eu inclusive, como hoje eu estou com a camiseta do projeto, né, que por cima da gravata, depois tem uma audiência mais tarde. Mas nos projetos, via de regra, inclusive, eu tiro a roupa de juiz, como se diz, né? E me coloco ali de maneira mais informal, inclusive para facilitar o acesso até da pessoa ter a coragem de vir conversar, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Nós fazemos um ambiente alegre, você já esteve um ambiente alegre, festivo. Se a gente colocar lá uma barraca, enorme pode ser, muito bonito, colorido, seja o que for, escrever fórum, não vai ninguém, mas ou vai 1 ou 2 pessoas a tarde inteira. Se nós colocarmos o policiamento do lado, daí que todo mundo fica mais pé atrás ainda. Então a nossa ideia, nós fazemos questão de levar a polícia e nós vamos em formato fórum de atendimento, né? O que nós fazemos no fórum nós vamos atender lá também, mas de uma maneira entre aspas, inclusive festiva. De uma maneira alegre, né? Quando nós vamos visitar alguém, nós levamos um presente, muitas vezes levamos um vaso de flor, né? Primeira vez que vamos na casa de uma pessoa. Então ali nós colocamos atividades para as pessoas sentirem que nós estamos indo lá de uma maneira amistosa, digamos assim. Né? Não vamos lá para atrapalhar a vida de ninguém. E a receptividade é essa. Né? As situações voltam depois em números. Aumenta ali a quantidade de situações de denúncias anônimas, de situações de violência que são relatadas. As pessoas ali que tinham dificuldade de saber como divorciar trazem o processo até o fórum. Brigas entre vizinhos, toda e qualquer situação que você possa imaginar que já é atendida cotidianamente pelo fórum. Mas aí com uma particularidade, Marcelo. Esses problemas chegam até nós quando está tudo de ponta cabeça. Quando estoura, está quase de impossível resolução. E muitas vezes a gente não consegue resolver mesmo do formato tradicional. Indo até onde as pessoas estão e facilitando o caminho, dando conhecimento, empoderando até as pessoas, por que não? Esse problema vem mais cedo, quando ainda é possível dialogar com o vizinho, quando a situação de violência ainda não saiu de controle, quando a ausência da escola está nos primeiros dias, e a possibilidade de resolução é muito maior. Então, em razão disso, um número muito elevado de processos aqui, né, quando nós contamos isso para o corregedor, depois ele batendo ali os dados, ele foi verificando isso que nós estamos falando nos dados estatísticos. Né? Que bacana. Bom, gente, só notícia boa vindo aqui no bate-papo de hoje com o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, que é juiz aqui da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória. No próximo bloco nós vamos fechar em cima de um assunto muito importante, que são as adoções. Um instantinho só e nós estaremos de volta. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, ele é juiz da Vara da Infância e Juventude de União da Vitória. E nesse segundo bloco nós vamos falar de um assunto bastante importante, que também reforça, inclusive, os elogios que a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná estendeu aqui à comarca em União da Vitória por esse brilhante trabalho com a Casa Lar, com esses projetos que nós já conversamos no bloco anterior, né? E nós vamos falar um pouco de número, para que você em casa também tenha uma ideia disso. Acho que talvez assim a gente consiga, né, transmitir um pouco melhor o que significa essa, já vou chamar de conquista para a União da Vitória, né? Em termos regionais, qual é a situação numérica de União da Vitória em comparação com outros lugares do estado do Paraná? No quesito adoções, né? Nós temos hoje cerca de 20 crianças e adolescentes acolhidos institucionalmente. Quem está acolhido institucionalmente? Que foi retirado da família. Uma casa lar no antigo chamado abrigo.
né? Para chamar abrigo, não tem problema, ali fala casalar. Nos abrigos permanecem aqueles que são retirados da família, e a prioridade, claro, é o retorno, né, Marcelo? A lei exige isso, e nenhuma criança quer sair do seio familiar, é muito raro. Mesmo aquela que diz que quer sair, ou eventualmente que sofre significativamente, tem sempre uma relação ali de afeto. Nós muitas vezes atendemos aí crianças que sofrem violências mais terríveis, e por incrível que pareça ainda permanece um vínculo de amorosidade, de carinho ali com a mãe e com o pai. Mas não dá mais, em alguns casos a situação é extrema, ou não há uma adesão dos pais aos serviços públicos que são ofertados, aos encaminhamentos que nós fazemos pelo fórum, e aí esse afastamento, digamos assim, da família de origem passa a ser definitivo. Com o afastamento definitivo segue para adoção. Então ninguém é retirado aí, à força para adoção, nada disso, né? Às vezes aparece uma reportagem aí que alguém, se olhar com um pouco menos de atenção, pode falar, opa, mas será que estão forçando a barra ali para tirar as crianças? Não existe isso. Tem recurso, tem uma fiscalização muito firme do Ministério Público, dos próprios grupos de adoção, dos inscritos nas listas de adoção, da sociedade de forma geral. Hoje em dia, com tecnologia, com internet, com celular, né, não é assim que as coisas funcionam. E com essa retirada para adoção tem uma lista dos inscritos, que estão agora, inclusive, nesses dias fazendo o curso, né, aqui na nossa região. É um curso que pela primeira vez o tribunal nos auxiliou a montar. É quase um milagre, mas o tribunal, felizmente, se organizou e trouxe alguns palestrantes aí online, né, através de uma transmissão que estamos fazendo com o auxílio dos nossos parceiros advogados ali na sala da ordem. E, portanto, a criança acolhida e os que pretendem adotar. E o nosso trabalho é fazer esse vínculo. Preparar aqueles que vão adotar e, ao mesmo tempo, quando a criança se desfaz do vínculo com a família de origem, prepará-la para mais adiante receber uma família. Analisando os papéis da pré-entrevista aqui, eu vi assim que perto da estrutura, 20 crianças para esses municípios da região é muito pouco, quer dizer, significa que o trabalho realmente está sendo bem executado, né? Marcelo, nós temos comarcas de porte muito parecido em regiões socioeconomicamente mais desenvolvidas, quando eu falo isso com base em índices oficiais, né, IBGE, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em que nós temos mais de uma centena de crianças e adolescentes acolhidos. Ou seja, 5, 6 vezes mais, às vezes 10 vezes mais. Hein? Tem uma comarca aqui da região ali central do Paraná, que é um pouco maior do que a nossa em quantidade de atendimento populacional de comarca, e eles têm ali 200 crianças acolhidas, 250 em alguns lugares, né? Esse é um trabalho muito dificultoso, porque a criança acolhida, o abrigo não é o lugar dela permanecer. Ou ela volta o quanto antes, se possível, para a família, ou ela tem que seguir para adoção, ou eventualmente para uma família acolhedora, um apadrinhamento, né? Que seria um meio termo. E nós, felizmente, nos concentramos ao longo do tempo que eu estou na comarca. A equipe comprou essa briga. Entre outras questões, nós priorizamos a evasão escolar, como já falamos adiante, priorizamos a ida nos bairros, né? Mas entre outras prioridades que nós temos, uma delas é agilizar o processo de adoção para que a criança permaneça o menor tempo possível abrigada. Isso depende também dos municípios, da rede dos municípios, das casas-lares, né? Nós tivemos a corredoria, visitou a Casa Lar do União da Vitória, que foi bastante elogiada pelo juiz auxiliar que esteve lá presente com a equipe. Estrutura de pessoal, estrutura física, né? Nós estamos já num estágio muito melhor do que alguns anos lá para trás, também no nível de atendimento social dos municípios da região. E esse trabalho em rede também permite a quantidade maior de adoções. Então isso explica um pouco do fato das pessoas procurarem, vamos dizer assim, adoção em União da Vitória. Na verdade é o inverso, é a União da Vitória que estende esse trabalho. Veja, Marcelo, a nossa lista, no decorrer de 2017, ela chegou a ficar zerada. Ou seja, todos aqueles que estavam inscritos para adotar, que já tinham sentença, forçoso aqui destacar, né? Porque tem aquele que fez o pedido, mas não teve nem entrevista, né, com a psicóloga. Aí com a entrevista com a psicóloga, uma análise de documentos, faz o curso, que hoje é obrigatório, e aí vem uma sentença, está pronto para adotar e entra na fila. Dos prontos para adotar, nós chegamos a zerar a lista. Alguns públicos que nós temos no abrigos também não há tantos interessados na região. Por exemplo, grupo de irmãos. A maioria das pessoas quer adotar uma criança, a maioria menina, e a maioria de peles e olhos e cabelos claros. Não é o público que nós temos no abrigo. A maioria dos acolhidos tem irmão. Poucos são bebês.
E a maioria são já um pouquinho, né, maiores, com probleminha de saúde, com a pele um pouquinho mais escura em algumas situações. E esse público não é tão procurado pelos adotantes. A maioria, quando faz a primeira entrevista, fala: eu queria adotar um bebê, preferencialmente menina, sem problema de saúde, até 1 mês, e peles e olhos claros, e se possível cabelos claros também. E uma criança com esse perfil são anos de espera. Não aparece de um dia para o outro. E o legal é que ao longo da entrevista, do atendimento da nossa equipe e do curso, das conversas que nós vamos fazendo com essas pessoas que nos procuram, nós temos conseguido um aumento de idade. Agora, a adoção dos casos mais difíceis, Marcelo, nós temos buscado fora, né? Nós tivemos aí 5, 6 casos bem recentes de grupos de 3 irmãos. Imagine, a gente quando pensa em adoção, às vezes a pessoa que está assistindo pensa num bebezinho que foi abandonado na porta da casa de alguém, daí foi acolhido, foi entregue para adoção. E agora imagine adotar 3 irmãos, um de 10, uma menina de 8 e um menino de 6. Tem acontecido aqui na nossa comarca. Ou a adoção de uma criança de 11 anos, de 13 nós conseguimos agora recente, Marcelo. É fantástico isso. Porque se você ir no abrigo hoje, e tem outras crianças com esse perfil, de 11, de 13, de 10, de 8, ou o grupo de irmãos, e perguntar para eles o que eles querem, e perguntar para os pais, aqueles que se inscrevem para adoção. Os pais já falam no momento da inscrição: eu quero um bebezinho, eu quero peles claras, olhos claros. Perguntar para a criança acolhida, ela diz: eu só quero um pai e uma mãe. Não importa se ele vai ter olho claro, se ele vai ser careca, se ele vai ter cabelo, se ele é gordo, se ele é magro, se ele estudou, se ele não estudou. Eu só quero um pai e uma mãe que possa me dar carinho e me receber na sua casa, né? Então isso é muito forte, né? São pessoas assim, crianças que fazem inclusive de tudo para a adoção dar certo, se concretizar, contribuem significativamente, mesmo com todas aquelas características normais da criança em desenvolvimento, para fazer tudo dar certo. Que bacana. A gente até se emociona aqui como pai, né? Ficar analisando a situação dessas crianças aí, e que felizmente estão sendo muito bem encaminhadas por esse trabalho que nós estamos cobrindo aqui nesse momento. Bom, o doutor falou ali de adoção, de apadrinhamento. Existem outros modos de você participar desse projeto. Vamos falar um pouquinho de cada um, como que funciona. O seio familiar é onde toda criança nasce e, em tese, deveria viver. Quando isso não funciona, a lei prestigia o núcleo familiar extenso, né? Essa é uma mudança mais recente da lei, Marcelo, mas que causou uma certa interpretação, a meu ver, muitas vezes equivocada, né? Não é aquele parente que surge quando a criança tem 1 ano, que nunca viu a criança e que fala: eu sou parente de sangue, eu vou cuidar. Não tem vínculo nenhum, não se preocupou com o seu crescimento, não sabia, ou sabendo, né, se não sabia porque estava longe, não tem vínculo nenhum. E se sabendo, não tomou nenhuma medida para auxiliar os pais no decorrer do crescimento, já foi omisso por tabela também, né? Algumas vezes os avós, também, idade avançada é difícil, Marcelo, porque, por exemplo, o senhor de 62 anos, ele vai: vou cuidar da criança, o bebê é bonitinho, é queridinho, né? Dá, claro, todo aquele trabalho do bebê, mas é fácil de cuidar. Quando eu chegar na pré-adolescência, ali com 11, 12 anos, o pai ou a mãe que está criando, o pai de criação, está com 70. É muito difícil, não significa que ninguém vai conseguir criar, né? Nós temos casos maravilhosos de famílias de avós que criaram os netos como pais. Mas há uma necessidade de avaliação com muita cautela disso, né? Então, o acolhimento familiar extenso seria a segunda opção. Não possível, vai para o abrigamento, que nós falamos já nas suas primeiras perguntas sobre adoção. Quais são as alternativas? A chamada família acolhedora e o apadrinhamento. A família acolhedora existe em todos os municípios da nossa comarca aqui da região, né? E a família acolhedora é alguém que leva sem o compromisso de adotar. Especialmente naqueles casos em que vai haver algum retorno, ou que se há uma esperança de melhora da família de origem. De repente está prolongando aquele acolhimento, e a família está lá, uma luta ali contra o vício, né, desestruturação, a falta ali muitas vezes até de condições básicas ainda, atualmente de viver em condições razoáveis, mas há uma esperança de melhora. A criança está acolhida, às vezes a idade é avançada, Marcelo. Por exemplo, uma criança, um adolescente, mas não deixa de ser uma criança de 15 anos. Ninguém mais adota, nem no exterior vem adotar no Brasil com essa idade. É muito melhor se a gente conseguir uma família acolhedora que possa ali permanecer por um tempo, por 6 meses, por 1 ano, quem sabe por 2 anos, quem sabe até a maioridade. Existem projetos de lei já aprovados, leis em todos os municípios da região. E o apadrinhamento nós vamos lançar esse ano. Nós tivemos algumas experiências, mas muita cautela, Marcelo, porque, por exemplo, digamos que você tem uma filha, né?
E você resolve no final do ano fazer o apadrinhamento de alguém acolhido. E você faz lá uma bela festa de Natal na sua família, ali com os demais familiares, né? Tem a casa decorada, tem uma comida especial. De repente você tirar alguém do abrigo, que veio de uma situação muitas vezes miserável, e colocar ali para aquela noite de Natal, vai ser algo tão chocante para a realidade dela, que isso pode causar efeitos negativos até. Então nós temos que fazer todo um trabalho de preparo. O ideal não é trazer, joga lá, porque é quase isso, né? Passar uma noite lá. Joga lá, ganha um presente diferente e volta. Agora volta para o seu mundo. Não é nada disso. O apadrinhamento tem que ser um estabelecimento de vínculo também. Esse vínculo pode ser com o contato, Marcelo, a maior parte dos casos. Ou seja, eu vou levar, mas eu vou levar com frequência. Toda vez que eu for ali comer uma pizza, eu vou confirmar lá no abrigo se eu consigo levar junto. Eu vou levar uma vez no cinema no final do ano, quando eu for passar uma semana na praia, já está na minha conta, lá vai ter o quarto lá com uma cama separada. Ela não deixa de ser até um vínculo ali quase familiar, o apadrinhamento. Mas o apadrinhamento nós vamos promover aqui na região também. Isso está sendo estruturado agora ao longo do semestre. Vai ser lançado já no meio do ano. O apadrinhamento também por providências. Esse não precisa aparecer, e às vezes não quer. Tem gente que não tem tempo, né, Marcelo? Você, de repente, se você é jornalista de TV, de jornal, tem a filha pequena, tem uma empresa, tem o vínculo aí com o poder público. A quantidade de atividades é muito grande e você não quer fazer esse apadrinhamento que leve, você não vai conseguir dar a atenção que você gostaria de dar, como você dá para sua filha. Então você resolve fazer por pacote. Você vai pegar lá uma das listas das crianças a serem apadrinhadas e vai ver quais são os desejos dela. Ela coloca lá, eu gostaria de fazer aula de natação, e você vai matricular ela na natação. Você não precisa encontrar com ela, mas você vai custear, enquanto ela quiser permanecer na natação. No final do ano, tem ali, a gente se reúne, agora na Páscoa alguns parceiros nos ajudaram a dar uma lembrança, para as crianças, mas de repente aquela criança gostaria de ganhar um presentinho melhor no aniversário, no Natal, ela vai pôr na lista dela lá. Nós vamos promover. De repente ela, puxa, eu gostaria, adolescente, gostaria de um relógio, um celular. Difícil quem está no abrigo conseguir, né, Marcelo? Aí de repente alguém vai lá e custeia sem precisar aparecer, sem precisar encontrar. Então o apadrinhamento nós vamos fazer nas duas linhas. Quem está acompanhando a TV e tiver interesse, isso vai ser amplamente divulgado por vocês da empresa, sempre são nossos parceiros. E com a ampla divulgação, quem tiver interesse aí vai receber a notícia de como ajudar, como comparecer até nós para fazer esse acompanhamento. Que bacana, olha só. Como eu disse no primeiro bloco, só são notícias positivas. Para fechar, quase fechando nosso bate-papo, e em caso de criança especial, qual que é o comportamento em União da Vitória, a destinação de uma criança que de repente precisa ser retirada do seio familiar e dentre esses irmãos tem uma criança especial? A criança especial, o próprio nome já diz, esse nome ficou muito forte porque os cuidados devem ser especiais. Então a situação seria a mesma. A família, se não tiver condições de cuidar por omissão, por negligência, nós temos o lado do Conselho Tutelar o poder de retirar, e o retorno só ocorre em caso de melhora de adesão aos serviços públicos. O poder público tem toda a obrigação de atender as pessoas. E tem atendido com qualidade, Marcelo. É preciso dizer isso. Se critica muito o meio político, mas nós, por exemplo, temos 6 prefeitos na região que têm atendido de forma bastante qualificada o público aí em situações de emergência, situações de demandas sociais mais sensíveis, especialmente envolvendo crianças e adolescentes. O que não há, muitas vezes, é a adesão de algumas pessoas. Isso realmente fica ainda longe do ideal. E essa adesão não é fácil também. Há uma grande demanda de esforço muito forte do poder público e também uma vontade própria da pessoa de querer receber ajuda. A criança especial, da mesma forma, se ela mesmo tendo esse tratamento diferente pelo poder público, ainda permanecendo na família, se houver uma situação de abandono, de negligência, de omissão severa, vai permanecer acolhida, com um estudo, algumas vezes na escola tradicional, outras na escola especial, e depois segue para adoção. Nós não tivemos tantos casos de crianças com problemas ou com características diferenciadas para adoção, mas todas aquelas que foram acolhidas aí mais recentemente, nós conseguimos felizmente a adoção. E eu me lembro, se me permite, Marcelo, até porque depois você vai lembrar se não lembrou ainda, ou se for por falta de tempo, por favor me corte, que você que é o comandante aqui. Caso de devolução, Marcelo, devolução de criança eventualmente na adoção. É importante ter a ideia do contexto de que a criança que está abrigada, ela já foi abandonada uma vez. Então o nosso cuidado é extremo, Marcelo, por isso às vezes demora,
Por isso que, por vezes, não é de um dia para o outro. A gravidez não é de um dia para o outro. Tem meses de espera, de gestação. Não a gravidez não se programa de maneira matemática, né? Puxa, vai engravidar amanhã para nascer no dia X. Né? Às vezes demora um tempo até o corpo da mulher ali estar no momento de ter a gestação. E a espera no fórum precisa desse tempo de amadurecimento justamente para evitar que a criança tenha um risco de mais adiante se verificar que o casal não está bem preparado, Marcelo, porque eu nunca vi, em 15, vou completar 16 anos de magistratura, uma criança que fez a adoção não funcionar. Em todos os casos, mesmo nas crianças mais difíceis, foi problema do casal a devolução. Basta lembrar também, Marcelo, que toda e qualquer criança tem dificuldades, tem problemas naturais do desenvolvimento. Né? A criança, ela testa o adulto, ela xinga às vezes os pais para provocar só, depois se arrepende. Ela fica a todo momento, ainda mais nesse nosso mundo com desenvolvimento, com internet, né? Sua filha agora está entrando numa idade que ela vai a todo momento testar, já testa. Mas a tendência é e esse teste é natural do ser em desenvolvimento. É justamente às vezes para receber depois de volta aquela questão da hierarquia ali, da paternidade e da maternidade. Né? Ela precisa disso para se bem desenvolver. E a criança que é adotada, ela vai agir igual, na verdade, não vai agir diferente. Muitas vezes ela é até mais carinhosa ainda do que a criança que já nasceu ali, entre aspas, um berço de ouro, porque ela precisa disso, é a última esperança dela. Então nós temos um índice muito baixo aqui, em 15 anos de carreira, 16 eu completar agora, eu vi só 3 evoluções, felizmente. Né? As evoluções são ultra traumáticas, tomara Deus nunca mais aconteça aí no decorrer do nosso trabalho. Né? E para quem quiser adotar ou apadrinhar e não devolver, né, faz como? Vem até aqui? Primeiro uma reflexão profunda no seio familiar, se for casal especialmente, mas se não for casal também, né? Vai trocar ideia com os amigos, com a avó, com a mãe, né? A futura avó, que são pessoas que vão, né? Ninguém adota sozinho, toda a família adota, né? Se tiver filhos mais velhos, conversar, que isso seja amadurecido de forma bastante significativa dentro do lar, né? Porque nós temos duas espécies de adotantes, aqueles que têm dificuldade da gestação, da mulher, do homem, às vezes dos dois. Casos de solteiros, às vezes casais do mesmo sexo, mas é importante esse amadurecimento, né? Seja se por problema médico ou se porque quer adotar mesmo. Depois vem até o fórum, Vara da Infância e Juventude, quem reside, quem tem comprovante de residência, União da Vitória, Bituruna, General Carneiro, Cruz Machado, Porto Vitória, o Paula Freitas, Fórum de União da Vitória, Vara da Família, Infância e Juventude, fica na rua Professora Mazília, 780 Centro, é a rua paralela da Manuel Ribas. Se for Porto União, o endereço ou os municípios do entorno, Irineópolis, Matos Costa, aí fórum lá de Porto União. Aqui na Vara da Infância, na Professora Mazília, trazer os documentos pessoais, né, RG, CPF, comprovante de endereço, é essencial. Se tiver comprovante de trabalho também, registro em carteira, se tiver ali olerite, alguma coisa nesse sentido. Aí no balcão da Vara da Infância vai ser aberto o procedimento e um pouco mais adiante vai ser chamado para a primeira entrevista. Depois o programa de apadrinhamento vai surgir. Se alguém quiser ser parceiro do fórum, ajudar de uma forma maior, pode nos procurar desde logo. Mas o programa de apadrinhamento em si que nós notificamos agora, ele está em fase final aí de gestação, digamos assim, e vai nascer daqui a alguns dias, e aí nós vamos divulgar para vocês com mais calma. Maravilha. Bom, esse foi o bate-papo super atualizado, importante e bacana que nós tivemos aqui com o Dr. Carlos Mattioli. Eu gostaria de agradecer, mas antes parabenizar mesmo toda a sua equipe, você, um amigo em particular, por esse brilhante trabalho. Eu ficava aqui na minha cabeça pensando como é que vocês que trabalham aqui não se envolvem com essas crianças, que luta que vocês devem ter, mas que com certeza a manutenção e o desenvolvimento desse trabalho de vocês é também apadrinhar e tornar essas coisas possíveis de serem melhores para essas crianças que não são tão de sorte como todos nós aqui acabamos sendo na vida. Tivemos sempre sorte na vida. Algumas crianças não têm essa mesma sorte. Sempre à disposição a câmera e o microfone do programa Marcelo Storck. Obrigado. Obrigado, Marcelo. É importante destacar, quando eu falo para outros juízes, nós temos sido chamados muito, quando eu falo nós, o Dr. Júlio, incluo sempre o nosso parceiro, mas eu particularmente, quando eu falo ou para o público de outros juízes ou de redes de proteção, nós temos ido muito fora, né, falar um pouco sobre o nosso trabalho, eu incluo vocês da imprensa como parte da rede. E as pessoas ficam espantadas com isso, né? E eu vou te lembrar uma história que talvez você não lembre agora, lá do começo, uma dos nossos primeiros contatos. Quando você foi até o fórum, você falou, olha, eu não estou acostumado a vir ao fórum, porque eu não
Eu já tentei várias vezes e nunca consegui, nunca fui atendido, né? E depois, até com base na conversa que eu fiz com você, eu mudei alguns procedimentos, que você foi um dos primeiros a procurar. Eu já tinha contato com a imprensa em outras comarcas, mas eu comecei a fazer inclusive coletivas, né? Lembra aquele primeiro projeto que está completando 10 anos agora de combate à evasão escolar? Foi a primeira vez que nós montamos lá uma coletiva. Há algum tempo atrás, agora recente, eu não sei mais se você vai recordar também, você que me ajudou a montar o release de imprensa, que eu mando para o jornalista. Isso é fantástico. Então, contando essas experiências, veja, você é parceiro da rede. Veja o quanto você ajudou a tudo isso funcionar. E esse papel da imprensa aqui, ele é muito forte. O alcance que vocês têm aí na rádio, no jornal impresso e na televisão é gigantesco. Então vocês, sinta-se parceiro aí também do Fórum Integrante da Rede. E obrigado mais uma vez pelo espaço, à disposição, meus cumprimentos para todos aqueles também que nos assistem. Obrigado. Então é isso, gente. Eu fico por aqui, vocês também fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. A Vara da Infância e da Juventude conta ainda com uma parceria com a Prefeitura Municipal de União da Vitória por meio da Secretaria de Ação Social para a manutenção da Casa Abrigo. Com este apoio da Secretaria, hoje o espaço conta diariamente com psicóloga e assistente social. E, além disso, as capacitações dos cuidadores são frequentes. De acordo com a primeira-dama Ana Cláudia Roveda, secretária de Ação Social do município, o objetivo é proporcionar o máximo conforto para as crianças do abrigo, onde tudo o que é feito precisa ser sempre com amor.